Deixa eu dizer, aqui é quase que unânime, eu já vi que tá, nossa, já vi que tem pergunta até de Alagoas aqui, nossa, tá cheio de perguntas, mas eu tenho que entrar numa coisa aqui. Cara, é quase que unânime, quase todos os profissionais que vieram aqui, sejam fisiologistas, treinadores, atletas, a gente sempre comenta, e eu sempre falava já há alguns anos atrás, olha, eu chego nas academias e digo assim, olha, vou fazer avaliação de todos os alunos. Eu sempre digo, eu não dou aula para aluno nenhum na academia sem fazer a avaliação física. Ah, não quero. Então é o seguinte, eu não vou dar aula na tua academia. Cara, não dá, não dá. E eu sempre digo assim, olha, mais de 70% dos alunos que eu faço avaliação tem alguma alteração na coluna. E eu sempre bati isso nessa tecla. Veio o Anderson aqui, que é mestre, também dá aula de biomecânica em exercícios, faz workshops, falou a mesma coisa. Veio aqui anteriormente agora o professor Xavier e a esposa dele nutricionista. O professor Xavier é um grande atleta de alta performance, grandes títulos, assim como tem o Matheus Figueira, que é o garoto de ouro dele, está arrebentando para tudo aí. Ele tem uma excelente equipe de atletas. E ele tem várias especialidades também, professor Xavier. E ele falou a mesma coisa. Zé, é assim, ó, quase 80% das pessoas, se não me engano, 76% ele falou, eu acho, das pessoas avaliadas têm problemas de coluna. As pessoas não dão bola para isso. Eu comentei com ele ainda, faz mais de 20 anos que eu bato na mesma tecla. Gente, pode comprar o que quiser, cueca, calcinha, calça, camiseta, o que quiser, touca, compra tudo falsificado. Mas assim, ó, óculos e o calçado sempre adequado. E, mediante isso, o que eu sempre digo? O pessoal vai lá e compra um calçado pela cor, pelo modelo, pelo preço, e esquece que se às vezes o cara tem uma pisada pronada, uma supinada, ele precisa ter um calçado corretivo para isso. Um calçado que seja adequado para aquela problemática dele que às vezes ele nem sabe. E o vendedor, às vezes, a grande maioria está pouco se lixando. Quem já me atendeu em loja sabe que eu pergunto pro vendedor, tá, o que tu tem de calçado? Deixa eu ver. Quando o cara começa a querer me vender tênis por valor, eu já digo, cara, na boa, me chama um vendedor que entenda de calçado, porque tu não entende, eu nos dedos. Cara, não tem condições, eu não sou besta, né? Por que eu digo isso? Porque o cara passa anos da vida comprando calçado pela cor, pelo preço, pelo modelo que acha bonitinho, entendeu? E às vezes o cara tem ali uma pisada que ela não é a neutra. Né? Ou mesmo quando ele tem a pisada neutra, ele acaba comprando um calçado que o calçado ou é supinado ou é pronado. E ele vai alterar através de a infância, a pré-adolescência, a adolescência, ele vai alterar a questão óssea dessa pessoa, a questão estrutural. E no futuro vai causar grandes problemas. E, cara, digo assim, ó, vem acarretar na parte profissional, financeira e por aí vai. E é um todo, né? Então, o que tu recomendaria, o que tu dizes para essas pessoas tomarem mais consciência por conta disso? Porque é fato, cada vez mais tem mais profissionais se ligando nisso, né? E exigindo mais da avaliação física mais séria das academias. Algumas academias pedem aquela avaliação de 10, 15 minutos para oba, oba, oba e cobra baratinho. Não adianta. Você é aluno, não adianta tu querer chorar e não querer pagar uma avaliação física na academia, não querer passar ali por um cimetrógrafo, sabe, uma correta avaliação, e você acabar fazendo um treinamento e vindo a agravar o que você tem de problemática. E se às vezes você não a tem ainda causando danos ali, desconfortos, a probabilidade que no futuro venha a causar isso é muito grande. Né? Então levem a sério essa questão. Então, Charles, me diz aí, o que tu acha sobre isso? E já botando do gancho, depois tu responde quanto tu quiser isso, uma coisa que eu sempre falo, os papais que às vezes são ali, descuidam da alimentação das crias, beleza, ainda, cara, a gente até entende também, não é o ideal. Mas assim, ó, não forcem seus filhos a aprender a caminhar desde que, poxa, a criança abriu o olho e já quer botar para caminhar. Ah, meu filho aprendeu a andar com tantos meses de idade. Cara, meu irmão, você vai ferrar a articulação da criança, vai ferrar o joelho, vai mexer na coluna, vai ferrar toda a criança. Abre o olho, tem consciência. Não tenta forçar uma coisa na natureza antes da época dela hábil. O que tu tens a dizer sobre tudo isso? Bom, são muitos questionamentos, muitas perguntas, no entanto, todas com um grau de importância muito grande dentro, né, de uma lógica do esporte ou não. Primeiro, né, a respeito da questão que tu trouxe do pé pronado, supinado, do tipo de calçado, importantíssimo, concordo plenamente contigo.
Não tem como, eu sempre, né, vou usar essa expressão, não tem como um jogador de futebol usar uma sapatilha de ciclismo para jogar no campo, né? Então, se vai praticar uma modalidade, tem que usar o que é de melhor daquela modalidade. Se vai correr, precisa ter um tênis de corrida. E esse tênis precisa ser adequado, né? Então, hoje tem formas, eu acho que a avaliação ela é importantíssima. A gente sabe aí que alterações do pé, elas sobrecarregam a parte do joelho e tudo é ação e reação, né? A gente Vai de pisa tornozelo, joelho, bacia, lombar, cervical, e e aí aí vai vai. indo, né? E aí vai indo, né? E aí, independente do esporte, por exemplo, né? Essa pessoa corre, né? Digamos que ela corre todos os dias 2 km. E até então ela não sente nada, mas quando ela começa a aumentar volume de treinamento, ela vai começar a sentir, né? Então é importante sim passar por um profissional que vai fazer uma avaliação adequada. É importantíssimo utilizar um material esportivo adequado. Mas, Charles, não tô falando nem só. Nós somos, todos aqui somos atletas e tal. Mais ou menos, alguns, eu meio jogado já. Eu já tô Mas a em questão fase aqui, final já. assim, ó, o canal, ele é Bodybuilding Fitness. Mas eu falo aqui de outros esportes, e o principal é o seguinte, antes do esporte, né, a prioridade é levar informação, né, de forma a prevenir e depois, se não tiver jeito, ter que tratar as suas limitações. Perfeito. Então a questão é o seguinte, a questão da coluna, do calçado, do botar para andar muito cedo, tudo isso eu coloquei, na verdade, de uma forma de trás para frente. Porque primeiramente vem essa questão de alguns pais botar a criança para caminhar, tipo, nasceu já bota para caminhar quase, né? Depois vem não cuidar os calçados. Antigamente até tinha, eu usei botinha ortopédica um bom tempo. Né? Depois meu pai veio com umas bobagens de arte marcial quando eu era criança, e eu comecei a caminhar com a faca dos pés virada, para poder chutar e quebrar melhor a telha, essas coisas assim. E, cara, até hoje ferrou o que a minha mãe gastou em botinha ortopédica pra mim, meu pai botou fora isso pro resto da vida, né? E eu tenho sério problema. Com os calçados, eles entortam tudo pra fora. E o que acontece? Cara, hoje, na meio séculozinho de vida, minha coluna tá toda ferrada. Claro, por várias coisas, de treinamento e tudo mais, mas os meus calçados são bem prejudicados, assim. Cara, acabo com todos os calçados. Então a questão é essa. O cara vai lá e comprou o tênis, beleza. Daí o cara comprou um tênis, como é que funciona isso? Prefiro que você explique. Como é que funciona um tênis que ele é para uma correção de pronado para supinado e como é que funciona isso? Explica como é que funciona por dentro do tênis, essa tecnologia. Então, Palmilha também, perdão. o que acontece, né, Zê? A gente tem visto, de certa forma, não é um modismo, mas algo que gira em torno. Agora está numa ascensão bem grande a questão de pé pronado, pé supinado, pé neutro, utilização de tênis ou não. Utilizo esse tipo de calçado, vai corrigir, não vai corrigir. O que eu recomendaria, assim, né? A pessoa acha que tem um pé pronado, acha que tem um pé supinado, ir para um podoscópio, né? Ir para um profissional que vai fazer uma avaliação através do que a gente chama de baropodometria, que é uma análise, uma plataforma com mais de 20 mil sensores. É o tapetinho? Um tapete, Um tapete lá no sul, lá. onde tu vai fazer o teste estático, mas também o teste dinâmico. E esse profissional vai botar, né, no podoscópio, que é um equipamento que vai poder fazer a análise da tua pisada, e aí sim vai poder dizer é supinado, não é supinado, é prono. Mas o que acontece? Geralmente Só olhar no calçado não, já não adianta, é só olhar no calçado onde é que tá mais gasto ali do lado, não? Não. E essa é a grande questão. Quando a gente olha ali o pé supinado ou pronado, não dá para se basear somente pelo pé. Por quê? Porque a gente sabe que o corpo ele funciona de uma forma ascendente e descendente. Algumas alterações do quadril, principalmente em alguns casos quando tem fraqueza de glúteo médio, ele faz com que o que aconteça? O glúteo médio ele é um rotador externo, né? Um músculo que vai fazer rotação externa. Se tem fraqueza
dessa musculatura, o joelho vai entrar. E quando o joelho entra, o pé desaba. Entendi. E aí, se você olhar só para o pé, você vai ver que ele está pronado. Mas se você não fizer análise do quadril, você bota um tênis, joga o pé para o lado contrário, só que o que vai acontecer? O quadril vai jogar mais para dentro ainda, para tentar compensar. E aí o que a gente vai fazer? Uma lesão no joelho. Então, eu acho muito superficial a gente olhar para o pé de uma pessoa simplesmente dizer é pronado, é supinado. Eu acredito que, pensando assim, e pela experiência que eu tenho hoje, né, na parte da fisioterapia, uma análise bem feita do quadril talvez possa resolver o problema do pé supinado ou Tá, não. e como é que se busca isso, então? É o fisioterapeuta que faz todo esse trabalho? Sim, ele vai partir de uma análise, né? Vai partir de uma análise lá de componentes do quadril. Tem algumas questões que são propriamente patológicas, que o colo femoral ele tem uma alteração e isso é anatômico. E aí vai ser visto isso através de um exame de imagem, de um raio-x, né? Quando a gente não consegue resolver pela questão muscular, a gente opta por esses exames para tentar ver o que está acontecendo, por que esse pé está desabando. Né? Tá desabando por fraqueza, tá desabando porque o colo já é alterado anatomicamente. Como você trouxe, expôs a criança antes do tempo. Talvez no processo que ela estava em maturação, alterou o colo femoral. E essa alteração do colo pode fazer com que o pé desabe. Né? Um dos grandes casos, não estou dizendo, né, que foi antes do tempo, mas um grande atleta aí que teve uma alteração do colo, o Guga, né, Gustavo Kitter, sim, né? sim. Uma alteração bem grande anatômica do colo, né, onde o colo dele ele tinha uma angulação completamente diferente, tanto é que ele se aposentou bem cedo do alto nível. Mas então é muito fica muito superficial, eu acho, dizer assim, olhar por pé e dizer, é supinado, é pronado. Sim, eu Precisa penso que uma tem que olhar análise dele para cima, mais à mas eu não penso distância. que é de cima para baixo, não é de baixo para cima, então. Sim, o quadril comanda quase todo o membro Tá. inferior, né? E lá onde você trabalha, Charles, você faz esse tipo de análise, então? Geralmente, sim, né? Quando as pessoas vêm com essa demanda, olha, Charles, estou com o pé assim, estou gastando o tênis de um lado só. Eu não analiso pelo pé, porque eu penso no pé, eu penso na coluna, né? Que Aham. vai dar resposta para Vai, você. vai percorrer o corpo todo, né? O que a gente faz? Ver qual é a demanda, ver o que está acontecendo, e aí sim, parte de uma análise de mais para menos. Começa amplo, né, nas regiões que cercam essa questão que ele está trazendo. Por exemplo, tá com uma tendinite na corrida, ou tá sentindo alguma coisa, uma questão no joelho na corrida. Eu sempre analiso as partes proximais. Ou seja, eu olho se esse cara tem mobilidade de tornozelo primeiro, né? Porque se não tem mobilidade, quem vai gritar vai ser o joelho. Também quadril, né? Que é uma região próxima. Então eu acho que a análise ela deve ser ampliada. Já faz um bom tempo que a fisioterapia ela vem evoluindo, né? Vem evoluindo com o tempo. Então a gente já faz um tempo que saiu desse modelo médico, né? Onde a gente via só a lesão. Né? Agora a gente parte de um princípio do modelo biopsicossocial, onde diferentes variáveis influenciam dentro dessa questão. Então, nem eu sempre costumo dizer, até em setores que eu transito de estágio ou clínica, que nem toda dor é uma lesão e nem toda lesão é uma dor. Sim. Então, precisa ser analisado numa forma mais ampla. Em alguns casos, eu não sou o profissional mais indicado, né? Eu não trabalho especificamente com o pé, mas se eu acho necessário, eu encaminho para um profissional, um colega que trabalha especificamente com isso e ele vai fazer toda essa análise, né, com a baropodometria, com o podoscópio, e aí sim, ele vem com esses exames todos bem pautados
e aí a gente vai trabalhar dentro do que é possível para correção. Então, você que tem alguma questão aí de pisada, problema de coluna, já sabe. Depois vai ficar todos os dados do Charles aqui no podcast. E daí você vai lá e liga para ele, enche o saco dele, tá, meu? E aí, vamos marcar que eu tenho que ficar avaliado. Porque é melhor você começar a tratar isso antes do que depois, gente. Sempre, né? sempre. Sai sempre mais barato antes. Quanto antes, mais barato é. Cara, eu sempre digo isso pra eles. Ah, não, mas eu não quero gastar agora. Cara, gasta agora porque com certeza vai ser bem menos do que depois. O depois sempre é mais caro, cara.